Como eu mencionei ontem, esse será o segundo vídeo de 2 sobre alguns recortes feitos pelo Humberto Matos, que é um youtuber comunista que confrontou algumas falas minhas recentes, e eu quero agora pegar um segundo trecho para a gente entender alguns recursos argumentativos usados pelo Humberto Matos para me destruir, né? Para me destruir argumentativamente. Então vamos assistir juntos o vídeo dele aqui. O título é Pistolando o Henri Bugalho, e a partir disso a gente vai analisar algumas coisas. Só lembrando que esse vídeo não é sobre o Humberto Matos, não é sobre, sabe, a figura dele, porque simplesmente não sei o que ele faz, não acompanho o que ele faz, mas é sobre essa fala específica e ele analisando um trecho meu. Vamos ver juntos aqui e depois a gente analisa. Então quando você defende a porra do direito à propriedade privada, foda-se todo o resto, porque todo o resto tá subordinado a esse. Mas me parecem direitos que devem ser preservados. Direito à livre expressão, direito à livre associação, direito à livre circulação, direito a você poder ter religião ou não ter religião, direito à propriedade, por exemplo, direito à dignidade humana, a direito à sua honra, ou seja, alguns critérios mínimos que estão previstos na Declaração Universal de O Direitos. mais legal é o direito à propriedade, né? Por isso que eu digo, cara, o Henry, ele é burro e mal intencionado. Ele não consegue, lendo essa porra de Declaração dos Direitos Humanos aí, esse documento liberal fedido, tá? Que a partir do momento que você garante o direito à propriedade, todos os outros são subordinados a esse. Ele não consegue entender que o poder político deriva, tá, do controle da reprodução material da vida, que basicamente é o direito à propriedade privada. Então quando você defende a porra do direito à propriedade privada, foda-se todo o resto, porque todo o resto tá... Tá lá, vamos começar aqui. Eu achei interessante o equilíbrio emocional do Humberto nesse vídeo, né, como vocês puderam ver aqui. E aí eu enumero nesse vídeo, né, nesse recorte que ele põe aqui, eu ponho 7 direitos, dentre muitos direitos previstos pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu menciono 7 direitos que estão nessa declaração, e aí o que o Humberto diz aqui, o que ele recorta, né, da minha fala, é o mais legal é o direito à propriedade privada. Isso é para você ver o grau de desonestidade dos recursos que ele adota aqui para tentar confrontar minhas ideias, né? Eu listei 7 direitos, na convenção são 30 artigos e que prevêem, sabe, os mais distintos direitos, incluindo o direito à vida, à segurança, à liberdade, a não ser escravizado, por exemplo, a não sofrer tortura. E o que ofende o Humberto é eu ter mencionado um dos direitos essenciais previstos por essa declaração, que é o da propriedade privada. Então, sim, não quer dizer que seja mais importante, porque ninguém fez, pelo menos eu não fiz, uma hierarquia aqui de direitos. Esses direitos estão previstos na Declaração de Direitos Humanos. Daí ele vem aqui que o Henry é burro e mal intencionado. Aqui é um caso clássico de ataque ad hominem, né? Ataque ao interlocutor, ataque a outra pessoa, nem sequer é um argumento isso aqui é só um ataque, só um insulto, na verdade. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, na lateral, aqui, em algum ponto aqui do vídeo, a pirâmide, né, argumentativa proposta pelo Paul Graham, que é uma pirâmide no qual ele mostra a hierarquia da argumentação. Está no meu livro também sobre debates, eu vou abrir aqui para vocês, tem aqui no meu livro, e ele mostra aqui a estruturação das ideias, né, e o modo como você pode confrontar de maneira mais honesta e mais íntegra a argumentação de outra pessoa. No topo dessa pirâmide, por exemplo, você tem a refutação ao argumento central da pessoa. Então a pessoa apresenta o argumento e você confronta o argumento e você prova, com base em evidências, com base na argumentação, na estruturação lógica, você prova como aquele ponto está equivocado. E aí você vai baixando nessa pirâmide até o ponto que você chega lá no nível 0, né, que é o nível mais baixo, que é o nível mais rasteiro, que é do insulto, que é do ataque a outra pessoa, que é do ataque ad hominem, como fez aqui o Humberto. Então, para quem se mostra, sabe, uma pessoa muito racional, uma pessoa que é muito lida, sei lá, não sei se é, mas uma pessoa que é muito lida, ele vai e joga com um recurso mais baixo, mais rasteiro, mais, sabe, desonesto que existe, que é o ataque, o insulto pessoal. Basta pensar, né, que a gente passou anos aqui falando do Olavo de Carvalho e confrontando o estilo agressivo do Olavo de Carvalho, o estilo odioso do Olavo de Carvalho e o modo como ele insultava as pessoas e como ele, sabe, atacava pessoalmente os seus desafetos e como a gente repreendia isso porque seria uma postura antiética, uma postura, sabe, degradante para o debate público. Então a gente tem um caso aqui, um exemplo bem parecido, que é o Humberto me insultando porque ele discorda de mim. Então, assim, esse é um ponto que é importante antes de continuar, né, porque quando eu falei no vídeo anterior sobre visões autoritárias, e sobre o enfrentamento que eu faço à ideia de uma revolução violenta, né, ou revolução armada para troca de um regime, do sistema, isso parte, em grande medida, porque eu compreendo que para você organizar as pessoas, né, para você organizar uma revolução armada contra um grupo, contra uma instituição, contra o sistema, você basicamente vai reunir essas pessoas com base no ódio. Você basicamente vai ter que agregar essas pessoas com base em energias muito negativas. E o problema não é apenas você usar
o ódio das pessoas, a insatisfação, a revolta das pessoas para isso. O problema é depois, né? Você vai e faz a revolução, você vai lá e consegue derrubar lá o seu inimigo. E aí depois? O que acontece depois? Esse é um problema. Esse é um problema porque o ódio ele não tem fim, ele não tem limite. Você derruba um inimigo, você precisa criar um outro inimigo para você manter aquela base engajada, aquela base fanatizada para continuar, sabe, operando, para continuar dominando essas pessoas. Então, assim, para mim, nos últimos anos, a ameaça desse discurso de ódio do Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho tinha a ver com isso, porque é uma coisa que não tem fim. O ódio é uma força muito poderosa e muito envolvente. Então, me parece perigoso que você tenha figuras públicas, da esquerda, pelo menos, né, que usem os mesmos recursos que a extrema-direita utiliza para tentar destruir seus desafetos. Então me parece perigoso, me parece, sabe, degradante isso. De fato é uma coisa degradante de ver alguém me insultando porque discorda de mim. Assim, é lamentável. Eu achava que eu só sofreria esse tipo de insultos de olavistas e de bolsonaristas, mas a gente vê aqui que esse caso está disseminado e eu sofri muito hate nos últimos tempos por causa das minhas ideias, por gente de esquerda como o Humberto. Então para mim isso é lamentável, isso é vergonhoso. Eu tô com vergonha alheia por você, Humberto. Sinceramente, acho que você não precisava disso. Mas cada um também avalia como joga nesse jogo político e o papelão de ridículo que quer fazer. Daí, prosseguindo aqui, falando sobre a questão da propriedade privada, né? Daí a gente entra na Declaração Universal de Direitos Humanos, porque esse direito essencial está previsto nessa declaração. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é: quais países assinaram essa Convenção dos Direitos Humanos, essa Declaração Universal de Direitos Humanos? Quais países são signatários dele? São muitos países democráticos e, dentre eles, há países como China e Cuba. Dois países que tiveram uma revolução socialista, dois países ditos socialistas ou comunistas, em que são signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos. Desse documento liberal e fedido que o Humberto Matos está tão revoltado aí, xingando, porque discorda das minhas ideias. Um ponto interessante aqui é que não apenas são signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos, como tanto na Constituição chinesa quanto na Constituição cubana, prevê, em artigos da Constituição, o direito à propriedade privada. Eu quero ler para vocês aqui o artigo 13 da Constituição chinesa, que é uma emenda de 2004, que diz o seguinte, olha: a propriedade privada legal dos cidadãos será inviolável. O país protegerá, de acordo com a lei, os direitos de propriedade privada e de herança dos cidadãos. O país pode, conforme exigido pelo interesse público, expropriar ou requisitar a propriedade privada dos cidadãos e pagar compensação por isso. Então isso aqui é um artigo da Constituição chinesa. A Constituição chinesa prevê o direito essencial, constitucional, à propriedade privada. Assim como na Declaração de Direitos Humanos. Assim como na Declaração Liberal e Fedida dos Direitos Humanos. Daí, em Cuba, uma nova Constituição foi aprovada em 2019 e o artigo 22 prevê o seguinte: são reconhecidos como formas de propriedade as seguintes, e daí a linha D, propriedade privada, aquela exercida sobre certos meios de produção por pessoas naturais ou jurídicas, cubanas ou estrangeiras, com um papel complementar na economia. Então, Cuba, país também modelo, né, referencial para os socialistas, para os comunistas, de uma revolução bem-sucedida, ou, sei lá, uma revolução funcional, também tem um artigo na Constituição cubana, nova Constituição, 2019, prevendo a propriedade privada. É curioso, né, porque até Cuba e China se modernizaram, países que estão ali, sabe, em sintonia com a época, né, com nossos tempos, enquanto que o Humberto parece estar parado no tempo, lá no Lênin. Então, assim, é bem curioso você compreender como, sabe, as percepções dos partidos comunistas chinês ou do Partido Comunista de Cuba, as percepções deles já mudaram, mas a do Humberto está parada no tempo. Talvez o grande erro dos comunistas chineses e dos cubanos seja não ter consultado Humberto antes para saber se eles podiam ou não alterar a Constituição e aceitar, sabe, prever lá o direito essencial à propriedade privada. Me parece que aí eles não consultaram o camarada Humberto aí para isso. E depois, né, uma outra coisa interessante é que ele possivelmente vai defender esses artigos de Constituição chinesa, já aqui imaginando uma réplica dele, dizendo que lá é diferente. Na China é diferente, em Cuba é diferente, e é claro que sempre é diferente para eles, né? Para democracias liberais é uma coisa, são os vilões, são, sabe, os burgueses fedidos e liberais, mas quando os comunistas põem lá uma cláusula, né, que põem um artigo na Constituição defendendo um direito humano, de acordo com a Declaração Universal, aí não, lá é diferente, lá a coisa funciona de outro modo. Só um ponto curioso, voltando ao vídeo de ontem, anterior, quando o Humberto menciona bilionários, sabe-se lá por quê? Porque não tinha nenhuma relação com o que eu tinha dito. Vale pensar aqui no modelo chinês hoje, né, no modelo econômico chinês, no modelo social chinês hoje, porque é o referencial dele do socialismo, e a China hoje é o segundo país onde há mais bilionários do planeta, só perde para os Estados Unidos. Então, sim, uma nação comunista, sei lá, socialismo com características chinesas,
é o país que mais tem bilionário depois dos Estados Unidos. Depois, um outro fato interessante, né, que é o segundo maior mercado de marcas de luxo. Então, assim, Rolex, BMW, Mercedes, Louis Vuitton, Gucci, dentre muitas outras marcas, sabe, de itens de luxo ultracapitalistas, né? O segundo maior mercado do mundo é na China. Aparentemente gostam aí de um reloginho de marca, né, e um carrão também. Inclusive as marcas de carro hoje têm feito um design diferente, né? A BMW mudou o design para agradar o público chinês. Então, assim, é bem interessante você perceber aí a relação entre esse ultracapitalismo, né, capitalismo tardio e a China comunista. E outro fato interessante também é que nas universidades europeias e norte-americanas, a segunda demografia principal dessas universidades são chineses também. Ou seja, a elite chinesa, a elite financeira chinesa, né, a elite econômica financeira, ela manda seus filhos estudarem na Europa ou nos Estados Unidos. Só voltando aqui rapidamente à questão da propriedade privada, quando ele fala o seguinte aqui, né, que todos os demais direitos estão condicionados à porra do direito à propriedade privada, mesmo se a gente concordasse com ele nesse quesito aqui, mesmo se a gente aceitasse esse argumento dele aqui, ou essa proposição dele aqui, o que já é por si bastante questionável, né, porque afinal de contas, nos direitos humanos ali você tem direito à vida, por exemplo, que seria o primeiro direito, morto não tem propriedade privada, por exemplo, ou segurança, né, direito de segurança, que também é um pré-requisito para que você possa resguardar os direitos, inclusive da propriedade. Essa crítica dele não deveria se voltar apenas contra mim. Vamos supor que ele esteja correto em relação a isso, mas deveria se voltar também aos dirigentes da China, aos dirigentes de Cuba. Esse tipo de crítica dele, pesada, né, dura, sabe, de insulto, deveria se voltar também aos comunistas chineses e cubanos, porque eles também decidiram que esse é um direito a ser preservado. E aqui entra um outro princípio elementar da lógica, que é chamada de lei do terceiro excluído, que diz o seguinte, que duas afirmações contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma for verdadeira, a outra é falsa. Então, em relação ao direito à propriedade privada, se todos os demais direitos estão condicionados a ela, estão subordinados a ela, se isso for verdade, se Humberto tiver razão, então os dirigentes da China, o Partido Comunista Chinês e os dirigentes de Cuba, o Partido Comunista de Cuba, eles estão errados. Aí é uma escolha que vocês vão ter que fazer, né? Quem tem razão nessa questão aqui, porque ambos esses países têm esse direito previsto no arcabouço legal deles. Então, sim, cidadãos chineses e cubanos têm esse direito. Então, me digam o que vocês pensam sobre essa história da Declaração Universal dos Direitos Humanos como sendo um documento liberal e fedido, sendo que a gente passou os últimos anos defendendo esse documento, né? O Bolsonaro atacando, dizendo que direitos humanos defendia bandido, defendia os humanos, a gente defendendo esses direitos essenciais de não ser morto pelo Estado, torturado pelo Estado, de você não ser privado do seu direito de expressão, de livre expressão, de você, sabe, ter esses direitos resguardados. A gente passou anos defendendo isso aqui. Como é que você entende essa acusação de direito liberal e fedido? E como é que você entende a contradição de países comunistas como China e Cuba defendendo esses direitos, fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como eu falei, são signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos e na Constituição dos países prevê também o direito à propriedade privada. Como é que você entende isso aqui e como isso se encaixa nas falas do Humberto? E por fim, como você entende o uso do insulto, do ataque pessoal como recurso argumentativo, sei que é argumentação isso, mas como é que você entende isso dentro da esquerda, né? Que bizarro, que grotesco, que vergonha alheia, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon meu livro sobre debates, como você é um debate tendo razão, no qual muitas dessas técnicas desonestas são explicadas e podem ajudar você a identificar esses recursos e a se proteger deles também. Um forte abraço e se cuide. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso
nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.